Vamos direto ao ponto. Sabe aquela situação clássica? A empresa vende, o faturamento acontece, a receita está entrando, mas quando chega o fim do mês, a pergunta é sempre a mesma. Ué, cadê o lucro? Se isso soa familiar, essa nossa conversa é para você. A gente vai mergulhar fundo para entender por que esse dinheiro simplesmente some e, mais importante, como encontrar ele. Dá uma sensação de estar correndo numa esteira sem sair do lugar, não é mesmo? A equipe se esforça, o faturamento até sobe um pouco, mas o resultado lá na última linha não acompanha. O primeiro instinto, quase automático, é pensar: precisamos vender mais. Mas eu te pergunto, e se o problema não for a falta de dinheiro entrando, mas sim o excesso de dinheiro saindo por lugares que ninguém está vendo? E aqui está a grande virada de chave. A gente tende a focar muito no topo do funil, em trazer mais e mais vendas. Só que muitas vezes, o verdadeiro vilão da história está escondido ali no dia a dia da operação. Pensa na operação da sua empresa como se fosse uma tubulação de água. Se essa tubulação estiver cheia de pequenos vazamentos, não adianta nada aumentar a pressão, botar mais água para dentro. O lucro vai continuar escorrendo pelo caminho. Então vamos pegar uma lupa e olhar de perto para essas dores da operação. São aqueles problemas que acontecem todo santo dia e que de tão comuns a gente acaba achando que é normal. Mas olha, não tem nada de normal nisso. São, na verdade, sinais bem claros de que a eficiência do negócio está comprometida. E o seu lucro também. E veja só como uma coisa leva a outra. É um ciclo vicioso. Uma equipe sobrecarregada, correndo para apagar incêndio, inevitavelmente vai cometer mais erros. Isso gera o quê? Retrabalho. E retrabalho, além de custar caro, come um tempo precioso. Aí, sem saber exatamente para onde o dinheiro está indo, as decisões acabam sendo tomadas no escuro, na base do "eu acho", o que, por sua vez, sobrecarrega ainda mais a equipe. É um ciclo que se alimenta sozinho e drena o resultado da empresa. E para quem está no comando do negócio, qual é o resultado disso tudo? É simples e é duro: esgotamento. É aquela sensação frustrante de trabalhar mais horas, se dedicar mais, para no final do mês ver o resultado diminuir. É sentir que todo o esforço seu e do seu time está sendo engolido por uma máquina ineficiente. Bom, a gente já viu os sintomas, agora precisamos ir para o diagnóstico de verdade. Porque, convenhamos, ficar só atacando os sintomas, o retrabalho aqui, um custo alto ali, sem entender a causa raiz do problema, é o mesmo que enxugar gelo. O problema sempre volta. Essa distinção aqui é fundamental, é o pulo do gato. De um lado, tem a percepção mais fácil, que é pensar: a equipe não está se dedicando. Mas do outro lado, na imensa maioria dos casos, a realidade é bem diferente. O que falta é organização. O problema raramente são as pessoas. O problema é ter gente boa, um time competente, trabalhando num sistema quebrado, sem processos claros, sem saber o que está acontecendo com o dinheiro. Não é uma questão de esforço, entende? É uma questão de estrutura. E esse vilão silencioso tem nome. São os desperdícios invisíveis. Eles não aparecem bonitinhos numa linha do seu relatório financeiro, mas eles estão lá, corroendo o seu lucro todo santo dia. É o tempo perdido em uma reunião que não leva a lugar nenhum. É o material que vai para o lixo por falta de um processo. É o cliente que se perde por uma falha de comunicação. Um a um eles parecem pequenos, mas somados são a razão pela qual o lucro está desaparecendo. Ok, o diagnóstico está claro. O inimigo é a ineficiência. São esses desperdícios escondidos na operação. Mas como é que a gente luta contra um inimigo que, na maioria das vezes, é invisível? A resposta é simples, com uma abordagem estruturada. Chegou a hora de acender a luz, de trazer clareza para essa situação. E aqui a gente precisa esquecer o achismo. Para resolver o problema na raiz, a abordagem tem que ser cirúrgica. É como ser um detetive mesmo, seguir a pista do dinheiro, mapear cada processo, usar uma lupa para encontrar exatamente onde estão os furos, os gargalos que estão drenando os recursos. É um trabalho de investigação, não de opinião. E a boa notícia é que esse processo de investigação não precisa levar uma eternidade de jeito nenhum. Com uma metodologia de imersão rápida, num sprint focado de apenas 10 dias, já é possível mapear os pontos mais críticos da operação e saber quais ações vão trazer o maior impacto no menor tempo possível. O foco aqui é total em velocidade e precisão. Mas, claro, um diagnóstico sozinho não resolve nada. Apontar onde estão os problemas é só a primeira metade do trabalho. O verdadeiro valor de tudo isso é transformar essa análise num plano de ação prático, concreto. Vamos ver como isso funciona na vida real. Basicamente, um diagnóstico bem feito entrega 3 coisas. Primeiro,
Um raio-x completo da sua operação, que mostra como a empresa funciona de verdade, na prática. Segundo, a identificação precisa dos gargalos, apontando com um laser onde o dinheiro está vazando. E por último, o mais importante de tudo, um plano de ação claro, um verdadeiro mapa com os próximos passos para estancar esses vazamentos e organizar a casa. No fim das contas, o que se busca é isso: trocar a incerteza, o feeling, pela clareza e pela confiança. É sair desse labirinto de problemas do dia a dia e ter um caminho claro para seguir. É poder tomar decisões com base em fatos, não em suposições, sabendo exatamente qual alavanca puxar para o negócio gerar mais resultado. Então, a pergunta que eu deixo no ar é essa: onde o dinheiro da sua empresa está escapando? Se o resultado não está refletindo todo o esforço investido, talvez a resposta não seja só vender mais, mas sim parar de perder o que já se tem. Identificar e fechar esses ralos na operação, esse é o caminho para que o faturamento se converta, finalmente, no lucro que o seu negócio merece ter.